também está em andamento na Assembleia a comissão que vai apurar as responsabilidades acerca dos inúmeros erros constatados durante a realização das obras da Copa na capital, em especial o VLT. Outras CPIs estão previstas, mas ainda sem data para serem instaladas. Uma delas sobre a gestão das OS, as Organizações Sociais de Saúde, nos hospitais estaduais. Com histórico de comissões parlamentares pouco ou nada eficazes, a Assembleia tem o desafio agora de evitar que essas atuais também acabem em pizza. Para a gente entender melhor os interesses envolvidos nesse tipo de investigação, eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o analista político João Edson. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui. Antes de mais nada, qual que é a importância para a democracia, para o Estado democrático de direito, de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito? Antônio, a CPI faz parte dos atributos do parlamentar, seja ele o vereador na Câmara, o deputado estadual aqui ou os deputados federais e senadores. Ela é muito importante porque, veja bem, a CPI, inclusive, ela é injustiçada no Brasil. Porque a gente tem tantas injustiças, quando você fala em investigação, você pensa nas três correntes juntas. Investigação, processo e condenação. É que o parlamentar ele não tem esses três processos. O papel da CPI é colher provas através de depoimentos e provas documentais. Então, esse é o grande papel da CPI. E quando nós falamos da questão pública, nós elegemos deputados para fazer isso, né? Então, qualquer gestor que não tem nada errado, ele não pode ter medo de CPI. Não vamos esquecer, inclusive, que agora, daqui a pouco, às 9 horas, vai ser instalada uma nova CPI na Assembleia, exato, que é específica para investigar as obras da Copa, em especial o VLT. E o presidente dessa CPI, que é o deputado Oscar Bezerra, do PSB, ele tem dito o seguinte: já existem investigações do Ministério Público Federal, exato, do Ministério Público Estadual. Qual que seria, então, o papel do Poder Legislativo, já que tem investigações paralelas, inclusive da Polícia Federal, em relação a essas outras investigações? É que o parlamentar, ele é representante do povo nesse processo de investigação. Ele vai ser mais uma instituição a colher documentos, ou seja, colher provas. E ele torna público, por exemplo, um depoimento para a polícia, ela é feita muitas vezes em segredo de justiça. Quando há quebra de sigilo bancário, exato, fiscal, telefônico. Isso. Já a parlamentar, da Comissão Parlamentar de Inquérito, não, ela é feita ao público, né? Ela vem a público, então o povo pode ouvir o depoimento. Nós temos o exemplo aqui também, né, tem a TV Assembleia, você vai ligar a TV Assembleia no momento e a pessoa vai estar lá dando o seu depoimento. Então, é uma conexão direta entre povo e sociedade. E muita gente fala assim, Antônio, a CPI não dá em nada. É verdade, CPI que não dá em nada é aquela que não investiga. A que investigou, dá. Nós temos o exemplo do Mensalão. Nós tivemos uma brecha aí no meio entre a CPI do Mensalão e o julgamento. Foram mais de 8 anos. Então, a sensação da população é que aquela CPI não tinha dado em nada. De impunidade. De impunidade. Deu. É tanto que as pessoas estão presas. Nós podemos questionar a justiça, a lentidão processual que existe no Brasil. Agora, há uma diferença também quando se fala, e os próprios parlamentares falam isso, que, por exemplo, no caso de CPI, é um julgamento político. Enquanto que Ministério Público, Polícia, é uma investigação policial. Conceitue para a gente, diferencie para a gente. Quando a gente fala a investigação policial, é a investigação técnica. Ela é amparada única e exclusivamente dentro dos trâmites da lei. Então, o nosso código, o Código Penal, o Código Civil, o Código Tributário, ele é aplicado na sua íntegra. O agente público técnico do Judiciário, ele não pode fugir esta seara. A diferença da Comissão Parlamentar de Inquérito, que ela não tem a capacidade de julgar e punir, mas ela pode transcender aquilo que a própria lei diz. Ou seja, quando um deputado chama lá para investigar ou para ouvir um depoimento, é só a gente assistir. Ele faz perguntas que, do ponto de vista jurídico, se ele não fosse revestido do poder de deputado, você sequer poderia fazer. Uma outra também novidade que a gente percebe é que agora as CPIs criam sub-relatorias. Antes nós tínhamos apenas um relator, agora tem mais de um relator, 3, 4, 5. Isso. Por que isso? Qual que é a justificativa? Veja bem, quando tinha uma única relatoria, existia um jogo partidário. Por exemplo, um partido vai ser investigado. E ele colocava ali dentro um político do próprio partido para fazer essa investigação. Só lembrando que o relator do Mensalão foi o Dulcídio, do Mato Grosso do Sul. PT, que investigava próprias questões do PT. Entre elas, questões maiores do PT. E o Dulcídio não pôde fazer muita coisa, mas mesmo assim houve alguma dificuldade. Agora nós temos o exemplo da CPI da Petrobras, né, que o Eduardo Cunha, numa manobra muito rápida,
colocou um relator, mas criou um conjunto de subrelatoria que retirou a possibilidade do relator esconder qualquer documento. Ou seja, hoje existe essa preocupação de você criar condições. Mas tem um outro fator importante ocorrido aqui em Mato Grosso. Na CPI do MT Saúde, por exemplo, um dos membros, ele pode fazer isso, fazer o voto em separado. Um dos membros na época, que era a deputada Luciane Bezerra, esposa do deputado Oscar Bezerra, ela fez o seu voto separado com um relatório em separado. Aonde vai dar isso, não sabemos ainda, porque agora é no judiciário. É só a gente lembrar que a CPI apresentou uma coisa e ela apresentou um aprofundamento que a CPI não teria feito. Por falar em PT, fala da questão nacional, hoje, 31 de março, 51 anos do golpe militar de 1964. Como analisar essa data histórica no Brasil, nesse momento político que a gente vive no país? Um importante político americano, né, ele disse uma vez que, em função da questão da guerra da secessão, que todo país tem a sua data vergonhosa para esconder. Nós podemos dizer que 31 de março é a data da vergonha nacional, né? Foi um período de extrema turbulência e, dentre as várias soluções, né, que teria que ser tomada, foi tomada a pior solução possível. Essa solução nos custou caro, custou atraso no desenvolvimento, atraso político, e muitos dos problemas que nós sofremos hoje é em consequência desse vazio que ficou durante esse período. Embora aí com essa questão dessa crise institucional que nós vivemos hoje, pessoas voltam à rua pedir a ditadura militar. É só a gente lembrar como que o período ditatorial deixou o Brasil afundado em dívidas, uma crise habitacional sem precedência, e nós não tínhamos estrada. Pode perguntar para quem tem hoje acima de 50 anos, vai lembrar que nós não existia estrada. Os buracos chamavam Cabeça de Figueiredo na estrada. Então o país completamente arrebentado e naquele momento com uma dívida impagável. Por pior que esteja hoje, nós devemos caminhar para frente. Essa questão de voltar para trás é uma data para o Brasil se envergonhar dela. Obrigado pela presença ao vivo, bom dia. Bom dia, uma boa terça-feira a todos.